Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E hoje começaremos a abordar o capítulo 10 de Neemias, onde vemos uma série de nomes daqueles que estabeleceram a aliança de servirem ao Eterno. E atente para um detalhe muito importante, logo no primeiro verso. Neemias 10, 1 diz assim: Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Qual é a importância disso em nossa vida? O primeiro nome, o primeiro a assinar um compromisso com Deus foi o líder do povo, o governador Neemias. Depois, o texto menciona nos próximos 26 versos nomes de homens valorosos que assumiram o mesmo compromisso de aliança fiel, conforme está ali em Neemias 9:38. O que eu quero dizer com isso? É que nós devemos olhar para os nossos líderes e ver se de fato eles são pessoas que nos inspirem, que são os primeiros a seguirem a jornada, são os primeiros a cumprirem a Torá, são os primeiros a fazerem aquilo que eles nos propõem fazer. A carta de Paulo a Tito, um jovem líder, na carta ele escreve assim, no capítulo 2, versículo 7 em diante: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos a que sejam sujeitos a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E no versículo 15 ele conclui dizendo: Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Todas as características mencionadas por Shaul HaShaliach aqui são imensamente importantes. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. O seu líder ele te inspira sendo um exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, ou seja, não transforme a Torá de acordo com os seus interesses, não vise mudar interpretações, corrompendo aquilo que é sagrado. Haja com sinceridade, com gravidade. Não tenha linguajar chulo, porque Paulo fala linguagem sã e irrepreensível, palavras dignas, não fique falando palavrão, palavras inadequadas para um homem de Deus. Assim, envergonhará o inimigo e ele não terá mal do que dizer de nós. Não é apenas do líder, mas de nós, líderes e o povo. Ensine a submissão. Mas claro, se em tudo te dá, por exemplo, também significa que o líder deve estar sujeito às autoridades. Repreende com autoridade. Autoridade, não autoritarismo. Quando um líder diz, quem manda aqui sou eu, ele está sendo autoritário e ele não tem autoridade. Agindo corretamente, ninguém te desprezará. E nós encontramos vários exemplos de líderes inspiradores na Bíblia. Moshe, Aharon. Mas eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 12, versículo 3 em diante, quando fala de Samuel já velho, e ele está diante do povo de Israel e diz assim, versículo 3: Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então eles disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: Ele é testemunha. Um líder inspirador não é aquele que nunca pecou, mas alguém que não se aproveita dos outros, que não abusa de sua autoridade, que não tira vantagens indevidas por conta do seu status e, no fim, pode agir como Samuel. Por fim, voltemos a Neemias. Ele foi o primeiro a assinar. O líder não é o que diz faça, mas diz vamos fazer. O líder não manda jejuar, ele jejua junto. Um líder não manda trazer ofertas, ele oferta junto. Ele inspira através do que ele faz. E assim agiu Neemias,
sendo o primeiro a assinar. Foi a atitude dele que inspirou aos demais. E você pode ler o que ocorreu a partir de Neemias capítulo 10, versículo 28 ao 39. Mas isso será tema para os próximos devocionais. Por enquanto, saiba escolher um líder que te inspire a ter tempo para a Torá, tempo para o Eterno, e que em todos os dias nós tenhamos ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.